Bem-vindos, amigos, a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu tornarei a falar sobre Gilead, não é? Já faz alguns dias aí que não falo sobre esse romance, mas eu adiantei um pouco mais a leitura e tenho umas quantas coisas para comentar com vocês. Hoje com uma ênfase especial na visão sacramental da realidade que o pastor John Ames tem e como essa visão sacramental da realidade, a qual todos nós estamos chamados, na verdade, ela não desaparece, mesmo com as visões mais irritantes, aquelas visões irritantes assim no sentido bastante amplo, né? Mas mesmo com aquelas visões que nos movimentam as paixões, nos incomodam, no sentido sobretudo negativo, não é? E nos levam, por certo, aos maus pensamentos de que eu falei no vídeo anterior, mas mesmo assim, mesmo com esses obstáculos, mesmo com essas dificuldades, nós conseguimos ainda conservar essa visão sacramental da realidade. E é fascinante como o pastor John Ames, neste livro, nesta grande carta, não é? Ele vai puxando de um tema para outro. Ele entra nas lembranças, naquilo que ele viu, naquilo que o leva ou o eleva a essa visão sacramental da realidade, mas ele também não deixa de relatar os episódios tanto do seu passado, sobretudo na relação familiar, nós já vamos ver mais informações sobre o seu avô, quanto no presente da narrativa. Ali, ele velho, ele tendo uma recomendação médica para não se levantar tão bruscamente de uma cadeira depois de ficar mais de uma hora sentado. É esse homem com uma debilidade tão grande, cuja vida nós estamos assistindo pelas suas cartas, não é? E cuja vida devia ser assistida pelo seu filho depois que ele morresse. E aqui surge uma nova figura, que é a do John Ames Bolton. É um sujeito que tem o mesmo nome que ele, né, o filho do pastor Bolton, que é a ovelha negra dessa outra família, da família Bolton, e que até aqui, até esse ponto, a narrativa a gente ainda não sabe, a gente só sabe que ele é uma espécie de ovelha negra, um filho pródigo, que ele causou muitos desgostos, porque é isso que o pastor John Ames comenta. E claro, o nome foi em homenagem a ele, ao nosso personagem principal e narrador, que o pastor Bolton deu ao seu filho, deu o nome do melhor amigo, não é? E nós vamos ver essa figura controversa, mas agora o nosso foco vai ser sobretudo a reação que o narrador teve ao receber a visita desse seu afilhado, não é? O John Ames Bolton o Jack o chamava de padrinho, e ele não sabe se foi iniciativa do próprio Jack ou da família, não é? Mas naquele momento ele sentiu, enfim, desconforto. Já vou entrar mais nisso. Então, John Ames, o Jack Bolton, é esse filho pródigo, que tem uma passagem um tanto quanto ambígua acerca desse filho pródigo que é o Jack Bolton, e aí a gente já vai entender quais os sentimentos do seu padrinho, o nosso narrador, em relação a ele. Ele estava morando em outra cidade, ele aqui não diz ainda onde, estava afastado um pouco da família, um homem de meia idade, um adulto, na casa dos seus 40 anos. Esse é o Jack Bolton. Não, aqui diz. Jack Bolton telefonou, ou melhor, John Ames Bolton, meu xará. Ele continua em St. Louis, Missouri, e continua pretendendo voltar para casa, Gilead. Mais adiante, ele diz: não sei como um rapaz pode causar tanto desapontamento sem dar a mínima margem para qualquer esperança. Aqui não parece tratar-se apenas de um fracasso existencial, mas de fracassos existenciais que são acrescentados pela oposição franca e aberta à família. É isso que parece indicar uma frase como essa, sem dar a mínima margem para qualquer esperança. Um homem, melhor dizendo, pois já está com uns 30 e tantos anos. Não, já deve estar com uns 40. Jack não é o mais velho, nem o caçula, nem o melhor ou o mais corajoso. Simplesmente é o mais amado. E o pai dele estava apreensivo para vê-lo, não é? E aí ele diz: a ovelha desgarrada, a dracma perdida. O filho pródigo, para ser absolutamente franco. Ao menos uma vez por semana, durante toda a minha vida adulta, disse que há uma efetiva assimetria entre o amor do nosso Pai, Deus, e o nosso mérito.
Mesmo assim, quando vejo essa mesma assimetria entre pais e filhos humanos, sempre fico um pouco irritado. Sei que você vai ser e espero que seja um homem excelente. E com toda certeza vou amá-lo mesmo que não seja. Veja, aqui é fascinante porque ele se dá a conhecer ao filho por inteiro. Ele não está escondendo aqui esse desgosto ou desapontamento que tem diante do Jack Bottom. Essa irritação que ele vai ter quando receber a visita, porque ele vai ficar irritado com a presença do seu afilhado. A gente já vai ver por quê. E nesse momento, ele deixa escapar a qual é o sentimento. Mas vejam aqui, ele tem uma irritação quando ele pensa na assimetria do amor entre pais e filhos humanos. Quando ele pensa no amor infinito de Deus, meditando sobre a parábola do filho pródigo, ok, é compreensível, mas ele fica irritado quando a mesma coisa acontece entre pais e filhos humanos. Quando ele percebe o filho pródigo em algum filho humano e o esforço do pai, a disposição do pai para recebê-lo. Isso o deixa irritado. E a gente pode se perguntar em que medida a própria figura do Jack Bottom não estimulou essa irritação nele. Mas ao mesmo tempo ele reconhece que, olha, eu vou amar você, meu filho, mesmo que você não seja um homem excelente. Vejam como ele mostra essa contradição. Ele não esconde a irritação que ele tem e ao mesmo tempo ele mostra que é contraditório. É algo contraditório, é algo que o irrita, mas que ele estando no lugar de pai de um filho pródigo, ele amaria o seu filho mesmo que não fosse excelente. Olha, vejam como ele se dá a conhecer o filho numa complexidade. Imaginem, a gente pode pensar, não é? Aqui essa carta foi escrita para o filho ainda criança. Vamos imaginar que ele comece a lê-las, não é, com a ajuda da mãe. Aí com a ajuda, no caso, ou melhor, intervenção da mãe na adolescência, entrando na adolescência, lê algumas passagens delas, algumas partes, algumas histórias, algumas recordações, e não todas elas, não é? Não a história inteira do seu pai. Mas a gente pode imaginar que ele vai ler, como o próprio John Ames fala, em momentos diferentes da vida. Isso aqui tem uma série de camadas de significado. Só um parágrafo como esse do filho pródigo que eu acabei de ler, nessa ambiguidade e no contexto dessa narrativa que a gente está vendo, exige do filho uma maturidade grande. Ou seja, ele vai precisar ir e voltar muitas vezes a essas cartas. Ele vai passar boa parte da vida conhecendo o seu pai e aprendendo a olhar para a realidade com a mesma profundidade com que o seu pai olhava. Porque ao mesmo tempo em que ele dá um testemunho de si, ele dá um testemunho do modo como ele olhou e amou a realidade, sem esconder suas debilidades e contradições. Uma contradição como esta, por exemplo, exige uma maturidade, não para ser decifrada, mas pelo menos para ser compreendida, no sentido de, cara, isto aqui é contraditório, mas é compreensível que um ser humano seja contraditório nesta medida. Se irrita, entende a parábola do filho pródigo, ok, é linda, perfeita, realmente eu consigo entender e eu consigo me consolar com esse amor de Deus, mas ao mesmo tempo se irrita com a simetria entre pais e filhos humanos e, ao mesmo tempo ainda, em terceiro lugar, diz que amaria o seu filho ainda que ele não se tornasse um homem excelente. Percebam essa contradição aqui, percebam a maturidade que é preciso para começar a entender isso aqui. Né? Uma criança, um adolescente vai ter dificuldade, mesmo que isso fique na sua cabeça. Né? É interessante a gente imaginar, e o livro nos dá pé para isso, e é incrível o trabalho da Marilynne Robinson. Né? É interessante imaginar esse filho nas diferentes fases da vida dele. Né? Como aquelas palavras, muitas vezes, que nós ouvimos, de repente, de um livro que está acima da nossa capacidade, ou um conselho que nós ainda não entendemos, mas que nós ouvimos alguma frase, algumas palavras, elas ficam na nossa cabeça, nós não entendemos muito bem, e passados alguns anos com um pouco mais de maturidade, aquilo volta para nós, ou nós voltamos ao livro, ou rememoramos a frase, ou qualquer coisa assim,
E a gente começa a pensar na profundidade daquilo. Olha como tinha muito mais coisa do que eu era capaz de entender. Né? Ou como eu não entendia nada e agora parece que eu estou começando a entender alguma coisa. É isso que o pastor John Ames está oferecendo ao seu filho. Né? E aqui eu acabei antecipando boa parte do segundo ponto, em que eu falo como ele quer ser conhecido. Logo no começo, acho que eu dei uma leve queimada na largada, não é falando aqui do filho pródigo. Mas é que eu quero que vocês percebam que o tema central desse vídeo é a visão sacramental da realidade, que a gente vai falar na terceira parte, tá? Eu dividi esse vídeo em 3 partes. Nós vamos falar dessa visão sacramental na terceira, propriamente. Mas eu quero que vocês vejam como ela está presente em tudo. Até num episódio cotidiano e incômodo, numa figura incômoda para o pastor John Ames, certo? Eu já vou falar da visita. Eles sabiam que ele estava na cidade, um dia ele chegou de surpresa, não é? O pastor John Ames, e aí ele comenta dessa sua dificuldade de levantar da cadeira, não é? Esse homem que tinha sido tão vigoroso diante de um jovem de 40, na casa dos 40 anos, que tem talvez poucos anos menos que a sua esposa, né? Aquele rapaz jovial, amável, charmoso que ele sempre tinha sido, ele sempre tinha um jeito de conquistar as pessoas, falando com elas, cativando-as pela sua conversa, que logo a esposa viu que era um rapaz agradável, o Jack Bolton. Ele falou com um menino, não é, a quem as cartas são dirigidas, e o menino ficou encantado com ele. Olha que tio simpático, que pessoa legal, né? E aí chegou até o pastor John Ames falando, olá, padrinho. E aí ele implica com essa expressão, mano. Fala, não sei, ele diz que os pais dele disseram para ele me chamar assim, eu duvido, isso deve ter partido dele. E aí ele percebe esse vigor, né? E ele repara na diferença, ele precisa da ajuda daquele homem para ele conseguir se levantar da cadeira. Muitas vezes vendo essa personalidade inteira aqui, é interessante, não é? Vendo essa personalidade inteira, esse testemunho de vida, a gente se esquece de como a sua saúde estava extremamente frágil, de que esse homem estava literalmente morrendo, né, pelo seu problema no coração. Ainda que ele não sentisse dor o tempo inteiro, mas ele estava morrendo. E a gente vê essa personalidade pujante nas suas próprias palavras e nos esquecemos disso. O fato é que parece que ele teve inveja diante do vigor do Jack Bolton. Né? E é uma coisa que lhe aparece que ele também não esconde, que é o fato dele ser tão velho, de estar morrendo, como isso incomoda. E diante da figura do Jack Bolton, quase um duplo, não é? Porque eles têm o mesmo nome. Que aparece ali com aquele vigor, aquele sujeito que decepcionou a família toda, não é? Aquilo incomoda profundamente, mas que agradou a esposa, agradou o filho, aquilo incomoda, né? Ele sente uma certa inveja, um rancor da figura inteira, pela sua jovialidade e também por tudo que ela já tinha causado. Porque ele, o narrador, estava se despedindo da vida. Né? E de novo, a figura do avô reaparece. Deixa eu ver. Mais episódios da Guerra Civil. Eles estavam no Kansas durante a Guerra Civil. O avô foi um dos responsáveis por estimular os homens ao alistamento, os homens da sua congregação ao alistamento. Ele dizia que aquela era uma guerra santa, era uma purificação. E o pai do pastor John Ames tinha muita raiva disso, porque agora a gente começa a entender um pouco do contexto familiar. Deixa eu ver onde está aqui a parte do contexto familiar. O contexto familiar é aquilo que ele fez para a própria família, porque ele tinha vários filhos e uma esposa doente. Ele saiu, foi se alistar no exército. Quando não aceitaram que ele já tinha uns 40 e poucos anos, ele ficou no exército e decidiu ficar como capelão. Em que ia se alistar como soldado, não aceitaram pela idade, pela condição física dele, então permitiram que ele ficasse como capelão. E nesse ponto, ele deixou a família dele. O pastor John Ames fala que não sabe o que foi a doença da sua avó, não é? Embora na época as pessoas não tinha recurso econômico, não tinha médico mais, porque os médicos tinham ido todo para a guerra.
e não tinha quem cuidasse dela. Os médicos ali naquela cidadezinha, na hora do câncer, tinham ido pra guerra, não tinha quem cuidasse dela. Simplesmente ali as vizinhas, que estavam sem os maridos, sem os filhos, todo mundo tendo que fazer um pouco de cada coisa, recebendo as notícias das mortes, ela provavelmente teve um câncer, certo? E a saúde dela foi se deteriorando. Ela morreu pouco depois que a guerra acabou, mas a queixa do pastor John Ames é que o avô deixou a própria família órfã. Né? Ele disse assim: havia um tanto de ironia nisso, segundo meu pai, porque ele e as suas irmãs foram de certa forma deixados como órfãos durante esse período que foi de grande sofrimento, pois era evidente que a sua mãe não ia durar muito. Aqui de novo entra esse grande conflito pessoal que em boa medida formou a identidade do pastor John Ames. Esse contraste, essa grande batalha na sua alma entre o avô visionário e o pai, que pretendeu ser o extremo oposto. E aí, já voltando da guerra, porque o pai do pastor John Ames, ele, no fim da guerra, ele completou a idade militar e foi convocado também. Então ele teve que deixar a família dele, porque ele foi convocado, não tinha o que ele fazer, ele foi obrigado. Aí ele foi para a guerra na parte final. Depois eles voltaram para a mesma cidade, a igreja estava caindo aos pedaços, o avô ainda retomou, não tinham como fazer oferta nenhuma, então ele fazia serviços para as pessoas, ele ajudava e as pessoas davam comida, alguma coisa assim para ele. E às vezes ele fazia mesmo sem receber nada em troca, porque sabia que as pessoas precisavam de ajuda, não é? Então, pensem o seguinte, os dois acabaram de voltar da guerra. O avô estava sem um dos olhos, o olho direito tinha sido perdido. Isso é importante também. Mas vejam um pouco dos motivos que o pastor John Ames sempre pensou dessa raiva entre o pai e o avô. Os dois voltando da guerra. Quando meu pai disse ao meu avô como ela, a mãe, estava se sentindo abatida, ela estava morrendo, ele retrucou: você voltou, eu voltei. E nós dois temos saúde e podemos usar os braços e as pernas. O meu pai interpretou essa frase como uma afirmação de que, já que a dor da sua mãe não era maior do que a média daquela região, ele não podia lhe dedicar nenhum tempo especial. Isso para ele foi terrível. Vocês imaginem, ele não dedica atenção especial à própria esposa, que está morrendo. E ele tinha informações suficientes para saber que, olha, ela passou boa parte da guerra assim, doente, foi piorando e piorando, e acabou a guerra e ela estava fenecendo. Né? A mulher ia morrer. Mas é isso, a gente tem que ajudar todo mundo. Vejam como ele poderia justificar essa sua escolha. Mas como ela é imprudente. Né? Ele conseguiria justificar com, sei lá, com um versículo de amor ao próximo ou caramba. Existe essa ambiguidade aqui. Esse homem é capaz de fazer um sacrifício imenso, o avô, pelos outros. E ele ajudava mesmo as pessoas. Né? Não estou falando lá do negócio de John Brown, essa coisa toda. Ele ajudava mesmo as pessoas, como eu disse para vocês, sobretudo nessa reconstrução, né? Quando acabou a guerra. Mas teve esse aspecto, parece que ele ajudava mais aos outros do que aos seus. Parece que em alguma medida ele abdicou da própria família, mas a questão é, ele deveria ter abdicado da própria família? Será que foi isso? E essa é uma das tensões que sempre incomodaram o pai do pastor John Ames e que ele foi tentando entender ao longo da vida. Porque ele sabia que nessa relação entre o pai e o avô havia algo importante para ele, para sua própria formação. E é nesse contexto. Primeiro ele fala do Jack Bottom, ele fala do filho pródigo, ele volta a lembrar do avô,
Depois ele volta ao episódio presente, a visita do afilhado. Esse seu desentendimento completo com o afilhado, porque o afilhado estava desentendido com todo mundo ali. Começando pela própria família. Olha, o pai estava esperando ansiosamente por ele, mas, cara, ele só tinha causado desgosto. Que elemento de eternidade isso revela? Hã? A gente pode pensar, olha, é só a memória humana trabalhando. A gente é assim, a gente pensa em coisas do passado, do presente, fica projetando no futuro, de repente a gente pega um episódio, extrai um sentido mais profundo daquilo, mas a nossa cabeça, ela vai trabalhando mais ou menos desse modo, que é outro mérito da Marilyn Robinson. Ela não escreve num fluxo de consciência maluca, que é um fluxo de consciência, mas a gente ainda consegue perceber, não é? Aqueles acontecimentos presentes que ele comenta, os momentos em que ele passa para a história do pai e do avô, e depois as reflexões mais profundas dele, lembrando de algum episódio concreto nessa visão sacramental da realidade. Mas digamos que é um fluxo de consciência até bastante ordenado, que a gente consegue perceber, né? Que é mais inteligível para nós. Não é aquele fluxo de consciência completo em que são relatados todos os pensamentos quase que ao mesmo tempo e a gente se perde e tem uma dificuldade de parar porque não sabe bem onde parar para ordenar. Aqui existe uma ordem. E o interessante é que, bom, o que essa ordem nos pensamentos do pastor John Ames, na intenção que ele coloca nas suas cartas, nos revela sobre a ordem da alma humana, né? Existe uma ordem que ele está buscando. Ele está procurando refletir no fim da vida. Todas essas coisas, das presentes às mais remotas no passado, são capitais para ele. São capitais para quem ele é, e é por isso que ele as relata ao filho. E aqui a gente entra propriamente no modo, né, como ele quer ser conhecido pelo filho. Aqui começando, vou voltar um pouquinho na página 101, que é no fim daquilo do trecho que a gente comentou na parte anterior, falando sobre esse grande período de noite escura, né, essa longa escuridão, que foi a maior parte da vida adulta do John Ames. E aí ele conclui sobre a sua grande escuridão, falando assim para o filho: se você não tiver qualquer lembrança minha, pode encontrar um pouco de mim no que estou lhe dizendo. Se não puder me ver como criança, mas como adulto, de certo poderá observar em mim alguma qualidade crepuscular. Quando estiver lendo isto, espero que entenda que, quando falo das longas noites que antecederam os meus dias de felicidade, não estou pensando tanto em tristeza e solidão quanto em paz e conforto. Tristeza, sim, mas nunca sem conforto. Solidão, sim, mas nunca sem paz. Quase nunca. Essa tensão permanente em que ele viveu. Tristeza, solidão, todas as tentações que se lhe apareceram. E como eu disse no vídeo anterior, como ele conseguiu, e aqui está a beleza de tudo, como ele conseguiu vencê-las. Como ele conseguiu usar esse recolhimento na sua vida como uma verdadeira graça de Deus, como uma oportunidade que Deus lhe dava para se voltar a Ele como homem contemplativo. Mas vejam, o voltar-se a Deus não é fechar os olhos para a realidade, mas olhar para a realidade mais profundamente, dar mais atenção a ela, ou seja, amá-la. É isso que ele quer que o filho veja. É possível desenvolver essa visão contemplativa sacramental da realidade. E é possível mesmo em meio à tristeza e à solidão. É possível durante a tristeza e a solidão. Não são coisas contraditórias. Porque elas ocupam partes diferentes da nossa alma. Essa contemplação é superior, inclusive, à tristeza e à solidão. Mais propriamente afetivas. E cuja natureza nos desperta para essa capacidade contemplativa. Pelo menos foi o que aconteceu com o pastor John Ames. E ele pensa muito sobre o fim da sua vida. Ele diz assim para o filho:
Andei pensando bastante sobre essas últimas horas de vida. Isto é mais uma coisa que você sabe e eu não, neste momento, né? Como foi o fim? Ou seja, você viu o fim da minha vida. A sua mãe se preocupa bastante com isso e eu também, é claro. Mas tem dificuldade em me lembrar que não posso confiar que o meu corpo não venha a falhar de repente. Na maior parte do tempo não me sinto mal. As dores são espaçadas o bastante para que de vez em quando eu esqueça que elas existem. Mas ele pensa no fim. Como vai ser o fim dele? Como o filho vai reagir a esse fim? Ele vai morrer com o filho ainda criança, né? Ele sabe disso, a esposa dele sabe disso. E depois vai ter uma mudança radical, uma quebra. Ele sabe que o filho vai ter uma grande quebra na infância, que é a sua perda, porque vai ser a perda do pai, ele e a mãe vão ter que se mudar de casa, o pai não vai deixar muito dinheiro para ele, que não tem. Ele não economizou muita coisa porque ele não esperava que fosse casar, né? A vida adulta dele foi passando, ele viu que ele não ia se casar e ele foi ajudando as pessoas, recebendo o mínimo dinheiro possível, o suficiente só para se manter. E por aí foi. Ele não tinha por quem economizar, né? Não havia ninguém que precisasse dele. E ele pensa nessas duas coisas. Vejam como as duas coisas vêm juntas. Tanto a sua morte, o evento em si, com relação ao filho e à esposa, quanto ao que vai acontecer depois. E ele escreve pensando em como o filho já vai saber disso quando lê essa carta. Como que o filho vai receber isso? Como que o filho vai se lembrar desse episódio? Como que o filho vai encarar a preocupação dele, ainda vivo, com esse episódio? E aqui ele revela mais uma vez, olha que interessante isso. Quanto mais o sujeito tem essa visão profunda da realidade, quanto mais ele gosta da criação, mais ele a ama, mais existe uma relação ambígua com ela, que é a de uma incapacidade de comunhão completa. Ele diz assim: hoje cedo, o mundo ao luar parecia um conhecido de tempos imemoriais. Lembre-se que ele passou muitas noites acordado, passeou durante muitas madrugadas, com quem eu viesse tentando fazer amizade desde sempre. Se houve alguma oportunidade de eu conseguir isso, ela já passou. Pode parecer estranho, mas é mais ou menos desse jeito que me sinto com relação a mim mesmo. Então existe aqui uma saudade, a lembrança de algo que foi perdido, e ainda assim um amor pelo mundo, pela criação. Mas ele sabe que isso não é completo, ele sabe que falta alguma coisa. Quanto mais ele ama o mundo verdadeiramente enquanto tal, enquanto criação de Deus, enquanto manifestação desse Deus criador, mais ele sabe que falta algo. É interessante a gente notar que o pecado ele não nos faz amar o mundo verdadeiramente, mas apenas alguns aspectos enganosos dele. Nós passamos, no fundo, a desprezar o mundo enquanto criação. E a tomar os instrumentos como se fossem fins e a ficar frustrado com eles, porque eles nunca nos realizam completamente também. Mas a gente espera que eles realizem. E aqui nós vemos um amor ao mundo crescente, que sabe que não pode ser satisfeito pelo mundo, mas que luta para preservar esse mundo. Vocês imaginam um menino lendo isso, né? Imaginem quantas vezes ele não vai voltar. Ele vai crescer pensando nisso. Ele vai se lembrar das palavras escritas do Pai, as quais ele vai poder consultar para a vida toda. Claro, não é o ideal, não é o melhor, mas como ele diz em outro trecho que acho que é o que eu vou ler agora, ele está tentando tirar o melhor proveito dessa situação. É exatamente o que eu vou ler agora. Estou tentando tirar o melhor partido possível dessa nossa situação. Eu não vou te ver crescer, eu vou morrer. Ou seja, estou tentando lhe dizer coisas que não pensaria em lhe contar se eu mesmo o criasse, como pai e filho, com aquele companheirismo habitual. Existe uma familiaridade nessa relação justamente pela diferença entre pai e filho.
que torna muito difícil para que ambos compreendam as lutas interiores um do outro. Para que pai e filho não se vejam um ao outro como... E aqui, por favor, não me entendam mal, mas como homens, como outro homem. Mas que se vejam realmente nessa relação. Que eles não consigam perceber muito bem como são as cruzes interiores um do outro. Porque eles cresceram já nessa relação de familiaridade que supõe a diferença. Que é a diferença que marca a relação. Quando as coisas estão correndo normalmente, é difícil perceber o que de fato importa. Há tantas coisas que a gente nunca pensa em dizer a ninguém. E acredito que essas coisas possam ser importantíssimas para você. A tal ponto que até mesmo os seus próprios filhos deveriam ter conhecimento delas para conhecê-lo realmente bem. Todo esse testemunho que ele está se esforçando para dar, toda a sua relação com a vida, toda a resposta que ele deu a esse dom de Deus, talvez no cotidiano, na correria, são coisas que passam despercebidas, mas que é justamente isso, que é essa essência, esse núcleo dele mesmo, da sua intimidade com Deus, com a realidade que ele quer dar ao filho. Ele quer se apresentar enquanto homem, filho de Deus ao seu próprio filho. De um jeito que talvez, de fato, se ele tivesse criado o filho ali, acompanhado todas as etapas, talvez seu filho nunca pudesse perceber nem conhecer. E aqui nós vamos entrar nessa sua visão sacramental da realidade. O avô dele dizia ter visões. A primeira tinha sido ainda antes da Guerra Civil, quando ele, bem jovem, depois de um dia de trabalho extenuante no campo, tinha visto Nosso Senhor. E Nosso Senhor teria pedido para ele lutar essa guerra santa para libertar os escravos. Desde então essas visões foram se repetindo. Ele conversava com Cristo, ele dizia que via a Cristo. E ele realmente parava o que ele estivesse fazendo e continuava conversando ali com ele. Eram visões nesse sentido que a gente imagina mesmo. O sujeito ele vê ali a figura de Cristo. E o pastor John Ames pensa nessas visões. Vejam como é interessante, em um certo sentido, como ele resolve ou realiza essa tensão entre o pai e o avô dele. Porque o pai sempre rejeitava essas visões, ele desconfiava muito das visões do avô. Mas o pastor John Ames diz, bom, essas visões, existem visões, mas elas são um pouco diferentes daquelas que meu avô considerava. Ih, rapaz, tá descolando a lombada do meu livro aqui. Eita. Enfim. Continuo fazendo propaganda para a editora, tá? Eles nem sabem que eu existo, mas é uma boa edição. Estou gostando da tradução da Vida Nova, tá? Só tô aqui porque acho que estou abrindo ele demais também, né? Eu não costumo fazer isso, mas enfim, tá descolando. Bom, vamos voltar aí para a visão sacramental da realidade. Veja, diz o pastor John Ames, às vezes, o aspecto visionário de um dia se revela a nós na lembrança que temos dele, ou expande o tempo para nós. Acredito que existem visões que nos vêm apenas na memória, em retrospecto. Ou seja, essas visões profundas, essas intuições acerca da realidade, elas acontecem na própria realidade. São os acontecimentos que as marcam. Portanto, não precisa ser um negócio extraordinário, como no caso do avô dele. Mas existe sempre algo contido na realidade mesma, nos episódios cotidianos, que são uma revelação para nós. E se os observarmos bem, tem essa qualidade de visão. As coisas que acontecem como que permanecem, e nós voltamos até elas pela memória. E aí ele diz que quando ele era pequeno, houve um incêndio numa igreja durante a noite, caiu um raio, estava chovendo, fazia muito tempo que não chovia, e eles foram até lá no meio da noite, eles recolheram um púlpito, que foi o que sobrou, deixaram embaixo da árvore, a igreja toda queimada, os bancos perdidos, eles apagaram o resto do fogo, eles procuraram inários,
e Bíblias que ainda tivessem em razoável estado, ou não mesmo, eles procuraram todos, aí eles enterraram em um lugar os inários, em outros as Bíblias. O pastor dessa igreja, dessa congregação, fez uma oração. E estava todo mundo lá. A cidade inteira estava lá para ajudar. As mulheres que nunca mostravam, seus cabelos estavam todas com roupa de dormir, com cabelo solto, era algo completamente diferente. O pai dele estava todo sujo de fuligem. Estava aquele cheiro de queimado, mesmo com um pouco de chuva. E aí tem um episódio que ele recebeu um biscoito do pai dele, porque eles levaram comida, né? Eles sabiam que ia ficar muito tempo lá, iam passar boa parte da noite lá e levaram comida. E ele recebeu um biscoito do pai dele. Esse biscoito estava todo preto de fuligem também. Porque o pai dele estava de cima a baixo, né? E todos os homens que trabalharam lá. E aí diz o pastor John Ennis: estranhos são os usos da adversidade. Isto é um fato. Quando estou aqui em cima no escritório com o rádio ligado e algum velho livro nas mãos, se é de noite, se o vento sopra e a casa range, esqueço de onde estou e é como se voltasse àqueles tempos difíceis por 1 ou 2 minutos. E nessa experiência há uma doçura que não consigo compreender, o que só faz aumentar o seu valor. Ele revisita esses episódios da sua vida que tem um profundo sentido, que são episódios capitais. E ele os vê na sua mente. Né? Como ele relembra com imagens, portanto são visões, porque ele consegue refletir ainda mais profundamente nesses episódios que lhe aconteceram. Isso significa, a meu ver, que nunca sabemos qual a natureza efetiva mesmo da nossa própria experiência. Opa! Ou talvez que ela não tenha uma natureza fixa e certa. Lembro do meu pai ajoelhado na chuva, com a água pingando do chapéu, e então ele me deu aquele biscoito com a mão meio queimada. Atrás dele, os destroços enegrecidos de uma igreja, e o vapor que subia quando a água caía sobre as brasas, a chuva vindo em rajadas e as mulheres cantando a velha rude cruz, enquanto procuravam coisas, circulando por ali com tanta suavidade que pareciam até estar dançando ao som do hino. Naquela época, nenhuma mulher adulta se mostrava em público com o cabelo solto. Nesse dia, porém, mesmo as mais velhas estavam com o cabelo caindo pelas costas como meninos de colégio. Era tão alegre e tão triste. Menciono isso novamente porque tenho a impressão de que boa parte da minha vida já estava contida naquele momento. A própria tristeza sempre me levou de volta àquela manhã, quando recebi a comunhão das mãos do meu pai. Sim, lembro disso como sendo uma comunhão, e acredito que foi exatamente o que aquele gesto significou. Mais para frente ele conclui: sei, porém, o que dali ficou para o resto da minha vida. A literatura está cheia disso, desses episódios capitais na vida dos personagens, que são como que sínteses, de algum modo antecipações de toda a sua vida. Acontecimentos com as outras pessoas ou sozinhos, que os personagens voltam o tempo inteiro, que o narrador coloca ali e que de algum modo marcam aquele personagem, marcam o seu caráter, marcam a sua personalidade, marcam a sua visão do mundo. É como se houvesse uma abertura da eternidade para além do tempo, no tempo, durante o tempo, num acontecimento que está ali. E por que a literatura está cheia disso? Porque as nossas vidas estão repletas disso. Porque as nossas vidas têm esses episódios capitais, aos quais voltamos depois e fazemos uma glosa para entender o seu sentido. Que é exatamente o que o Marcel Proust, por exemplo, faz em Busca do Tempo Perdido. Memória e imaginação trabalhando juntas na reconstituição daquilo que é essencial para a nossa vida. E é isso que o pastor John Ennis quer dar ao seu filho. Ele está refletindo nesse episódio sobre si mesmo, enquanto que ele quer proporcionar ao filho essa experiência de conhecê-lo, de conhecer o seu pai enquanto homem, com a sua cruz, mas também para que o filho aprenda a olhar para os seus episódios capitais da vida. Existe, portanto, essa analogia do ser, né? Porque se aquele momento presente contém algo de
revelação da eternidade, de antecipação de quem ele mesmo vai se tornar durante o tempo, existe um aspecto sacramental nesse episódio. É isso que ele está vendo ali. Na cabeça dele, ele recebe uma comunhão. Ele se lembra do pai partindo esse biscoito e dando a ele na boca. Isso também é muito importante. Na boca. Esse biscoito cheio de fuligem. Isso ficou para ele na vida inteira. A igreja incendiada e a comunhão que ele recebeu do pai, pastor, na boca. Ele prossegue. As mulheres mantinham seus encontros de oração e os estudos bíblicos, apesar de a igreja estar caindo aos pedaços. Penso nisso e essa imagem é forte e linda em minha mente. Acredito realmente que é um desperdício e uma ingratidão não reverenciar coisas assim como visões, quer tenham sido ou não vistas por nós mesmos. Aqui ele está falando da própria igreja. Quando o pai dele e o avô chegaram em Gilead, a igreja estava caindo aos pedaços. Tá? Essa é outra visão relacionada que ele tem. A igreja estava caindo aos pedaços. No entanto, as mulheres mantinham seus encontros de oração e seus estudos bíblicos. Tá? Então ele diz, é um desperdício e uma ingratidão não reverenciar coisas assim como visões, quer tenham sido ou não vistas por nós mesmos. Essas imagens, esses acontecimentos reais que nós vemos, que nós presenciamos ou que nós ouvimos e que revelam algo da eternidade, são verdadeiras visões. O tempo ordinário, o cotidiano está repleto, carregado dessas visões. Aí de novo ele volta. Ele vai e volta nesse episódio. Aí ele fala das visões do avô. Depois ele pensa na própria visão, no biscoito recebido do pai. E aqui foi inevitável não lembrar do biscoito Madeleine do Proust, né? No início de Em Busca do Tempo Perdido, quando ele molha o biscoito no chá, ele come e tudo volta, todos os acontecimentos voltam. E ele consegue compreender o sentido daqueles acontecimentos. Ele precisa fazer o esforço, mas ele tem essa visão da realidade profunda, a visão do sentido mesmo dos acontecimentos cotidianos. A amargura daquele pedaço de biscoito foi adquirindo outras significações para mim à medida que os anos iam passando. Tive muitas ocasiões em que refleti a esse respeito. Ele sentiu o biscoito, a textura, ele sentiu o gosto, ele receber aquilo como comunhão. Vejam, tudo entrando pelos seus sentidos. É assim que nós operamos, somos um composto de corpo e alma. Tá? É assim que nós operamos, é assim que Deus nos criou, compreendendo a realidade, começando pelos nossos sentidos. E ele diz que ele fala que na igreja dele não é comum, como em outras denominações, receber a comunhão na boca, que o ministro dê a comunhão na boca do fiel. Mas foi assim que ele recebeu o biscoito do pai dele, que ele interpretou como comunhão. E depois ele teve um episódio com o seu próprio filho na igreja, análogo, e é o que eu vou ler para vocês. Mas é estranho que me lembre ter recebido o biscoito daquele jeito, já que nunca foi costume entre nós o ministro pôr o pão na boca do comungante, como algumas igrejas fazem. A ideia me ocorreu porque naquela manhã de comunhão, quando a sua mãe o trouxe até o altar e me disse: "Você devia dar a ele um pouco disso", parti o pão e lhe dei um pedaço com a minha própria mão, exatamente do mesmo jeito que meu pai não deve ter feito, a não ser nas minhas recordações. E sei que o que eu queria naquele instante era lhe dar uma versão dessa lembrança, tão cara para mim, embora só agora me dê conta da frequência com que ela esteve presente na minha mente. Ele recebendo a comunhão das mãos do seu pai e ele transmitindo, dando a comunhão, ministro de Deus, na boca
do seu filho. É a renovação do novo Adão de nosso Senhor Jesus Cristo que passa entre as gerações. Essa renovação, a maior das revelações da eternidade no tempo, acontecendo de novo em cada vida humana, acontecendo na vida desses personagens, pai, filho, avô. Essa lembrança que ele queria transmitir, essa renovação, né, do novo Adão, da nova criação que ele queria transmitir ao filho. Isso é maravilhoso. Né? E de novo ele volta para essa relação ambígua, porque vejam, se cada momento do dia, do presente, do cotidiano o leva a pensar na eternidade, e ao mesmo tempo ele está pensando na morte, será que essas coisas vão simplesmente desaparecer? Será que elas não têm relação nenhuma com o céu? E ele se pergunta, sempre fico me perguntando que relação essa realidade presente mantém com a realidade última. Essa realidade presente que tem tanta coisa, que é ela mesma sacramental. Será que isso aqui tudo vai se perder? E aí ele pensa de um jeito muito parecido com o que o Miguel de Unamuno faz em Del Sentimiento Trágico de la Vida. O nosso sonho de vida vai terminar como terminam os sonhos, de modo abrupto e completo, quando o sol nascer, quando a luz chegar. E vamos pensar. Todo aquele medo e toda aquela tristeza por nada. Mas isso não pode ser verdade. Não consigo acreditar que esqueçamos inteiramente os nossos pesares. Isso significaria esquecer que vivemos, humanamente falando. O sofrimento me parece uma parte importante da substância da vida humana. Quando nosso Senhor reaparece ressuscitado aos apóstolos, ele reaparece com as chagas. E é um pouco disso que o pastor John Amos está dizendo. Que eu ressuscite com as minhas chagas. Porque elas também mostram quem eu sou. Isso aqui não é só uma preparação, uma etapa. Isso aqui já é a realidade. O céu e este mundo passageiro compõem a realidade, em dimensões diferentes que nós não conseguimos entender muito bem. Mas que nós não devemos desprezar isso aqui. Nunca. E é o sofrimento, a solidão, a tristeza, afogados em amor, que o permitem ver isso, que o permitem ter essa visão sacramental, portanto cristológica da realidade. É isso que ele quer transmitir ao filho. Não é fácil, não é cômoda, não é confortável, é belíssima, é profundamente bela e dá sentido e não dá, encontra. Essa visão é a verdadeira lente capaz de nos fazer enxergar o sentido da nossa vida, o sentido que já está dentro. Certo, meus amigos? Obrigado, agradeço pela atenção de vocês. Só vou anunciar que na quarta-feira vai ter um vídeo especial. Eu não vou aparecer aqui no canal, tá bom? Mas por gentileza de um amigo, quem vai aparecer aqui é talvez a maior referência em literatura católica no mundo hoje. Eu vou ter a alegria de publicar um vídeo dele aqui no meu canal, tá bom? Eu não vou aparecer, mas uma figura muito mais importante e interessante vai aparecer aqui no canal, na quarta-feira, às 19h45, dia e horário de costume. Não percam, tá bom? Aproveitem para se inscrever no canal, deixar o like, que isso ajuda, contribui muito com o meu trabalho. Agradeço pela atenção de vocês e até o próximo vídeo.